Eu agora vou responder a pergunta de Otávio Sena, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já ouvi falar que se a pessoa tem preconceito sobre alguma coisa, na próxima encarnação pode ser que a pessoa venha dessa forma, para ter que enfrentar o preconceito de outras pessoas e entender que todas as formas são iguais. Isso é verdade? Não é um padrão, sabe, Otávio? Não é uma coisa, vai ser sempre assim. Porque você não é imposto, a não ser quando haja a reencarnação coercitiva, mas não é imposto a você. Não é imposto a você. O tem que ser assim. Mas geralmente no plano espiritual você vê onde você fracassou, você vê suas dificuldades e aí você se engaja. Você se engaja para querer superar aquilo e você pede até para passar pelo que você fez alguém passar. Mas não é uma regra geral, tá bom? Um abraço. Felipe Prata, é do Recife, aqui, nosso vizinho. Há pessoas que possuem muitas resistências para superar o próprio preconceito. Isso pode ser explicado por experiências negativas em vidas passadas? Ô Felipe, não necessariamente em vidas passadas, até na atual existência, o núcleo familiar. Olha, Mandela diz uma coisa muito verdadeira. A criança não nasce com preconceito, ela aprende a ter preconceito. Então, se ela aprende a ter preconceito, é porque houve um adulto que a ensinou a ter preconceito. Então, o preconceito é apreendido no núcleo cultural a que você está submetido, que pode ser familiar, pode ser religioso, familiar, religioso, não é? Da comunidade. Então, isso existe, né? Nós latinos ainda temos muito preconceito de gênero, muito. Na Europa você não vê isto. Você imagine. Recentemente eu soube de uma história de uma mãe que eu achei muito interessante, muito interessante. Ela estava com um filho no resort, né? E viu assim dois homens se beijando. Aí o garotinho dela, que devia ter assim, uns 6, 7 anos, virou assim: "Ih, mano, são dois homens, por que eles estão se beijando?" Ela virou e disse: "Meu filho, deve ser porque eles se amam. Pergunte lá eles." Aí o garotinho foi. Aí virou para o casal e disse assim: "Vem cá, vocês estão se beijando porque vocês se amam, é?" Aí eles riram e falaram assim: "É por isso." Ele disse: "Ah, porque meu pai beija minha mãe porque ama minha mãe, então agora eu entendi." Aí saiu, quer dizer, é tratar com naturalidade. Não é? É com naturalidade. Mas não. Isso está melhorando, mas ainda a cultura latina é fogo. Érica Lopes é de São Paulo. Como explicar a não aceitação da própria pessoa quanto à sua raça, sexualidade? Érica, quando eu falo isso da não aceitação, eu fico imaginando o diretor está sério, compenetrado, não é? Eu fico imaginando Michael Jackson. Como Michael Jackson deve ter sofrido por não aceitar no corpo que ele estava. Pediu para vir naquele corpo e não aceitava. Já pensou? Então ele se olhava e não gostava, havia defeito, vai se modificando, não sei o quê. Imagine a angústia daquela alma. Por isso que não conseguia dormir, né? E tinha aquela perturbação toda. Imagine o tumulto. Aí você para ver e fala assim: olha, rico, famoso, adorado, mas o essencial da vida ele não possuía: a autoaceitação. Porque esse é o primeiro caminho para você realmente começar a viver mais feliz, né? Autoaceitação, você se autoaceitar. Então eu fico imaginando, Érica, quanto a angústia, né? Então isso são o quê? São processos de vidas passadas, sem sombra de dúvida. Adriano Cipriano é de Vitória da Conquista. Ô Adriano, minha mãe, você me fez remontar aqui uma história. Minha mãe tinha um livro de São Cipriano. Diz que era um livro de magia. Era um livro de magia. E que nem criança nem mulher grávida podia pegar nesse livro. E eu ficava numa curiosidade para pegar nesse livro de São Cipriano. E era uma comichão, era um comichão, e eu ficava na espreita quando eu a vi escondendo dentro do guarda-roupa, debaixo de uma pilha de roupa. Aí ela saiu para ir costurar, que ela costurava assim no quartinho. Aí eu fui olhar o livro de São Cipriano.
eu abri. Era um livro cheio, sabe de quê? Como é o nome dessas coisas que a gente... De simpatia. Era um livro cheio de simpatia. Né? Aí eu era garoto, eu devia ter uns 12, 13 anos, fui achando engraçado, mas meu Deus, não tem nada aqui nesse livro de São Cipriano. Não é? Mas aí, claro que ela morreu sem saber que eu olhei o livro de São Cipriano. Não tem nada aquele livro dela. Ai, olha, eu respondo a sua pergunta no próximo bloco, que ela vai dar panos para manga. Até lá.